Que a paz de Cristo esteja com todos vocês. Mais uma vez aqui estamos para compartilharmos a palavra de Deus. Aquilo que Deus tem colocado no meu coração, compartilho ao seu coração para que a palavra de Deus frutifique em mim e em você. Primeiramente em mim, porque a palavra fala primeiro comigo e depois também na sua vida. Essa é a minha oração. Hoje eu quero falar de um trecho da Bíblia, Novo Testamento, Evangelho de Jesus Cristo, ao qual escreveu o irmão Mateus, no capítulo 16, do versículo 13 ao versículo 18. Passagem extremamente conhecida de todos nós, que traz como título a Confissão de Pedro. Ela é tão importante que ela está inserida nos 4 evangelistas. Está também em Mateus, no capítulo 8, do 27 ao 33. Está também em Lucas, do capítulo 9, do 18 ao 22. E está também em João, do capítulo 6, do 60 ao 69. Para vocês verem como é importante esta passagem. Na versão de Mateus diz o seguinte: E chegando Jesus às partes de Cesareia de Filipe, interrogou os seus discípulos, dizendo: Quem dizem os homens ser o Filho do Homem? E eles disseram, uns João Batista, outros Elias, e outros Jeremias, ou um dos profetas. Disse-lhes ele: E vós, quem dizeis que eu sou? E Simão Pedro respondendo disse: Tu és o Cristo, o Filho do Deus vivo. E Jesus respondendo disse-lhe: Bem-aventurado és tu, Simão Barjonas, porque tu não revelou a carne e o sangue, mas o meu Pai que estás no céu. Pois também eu te digo que tu és Pedro, e sobre essa pedra edificarei a minha igreja, e as portas do inferno não prevalecerão contra ela. Amém. Meus irmãos e minhas irmãs, um dos temas favoritos, um dos temas que eu mais gosto de estudar na Bíblia, dentro da teologia, né? Além de profetismo, né? Tese do meu TCC, e de cristologia, que é a pessoa que eu mais amo na Bíblia, que é o próprio Cristo, é eclesiologia, ou a doutrina da igreja. Então são as doutrinas que eu mais gosto, né? Profetismo, cristologia e eclesiologia. Em eclesiologia nós aprendemos, como eu já disse, a doutrina da igreja, do grego eclesia, ou assembleia, ou aqueles que são chamados para fora, no sentido espiritual, chamados para fora do sistema do mundo, chamados para fora das trevas, chamados para fora para a luz, que é Cristo. Só para nós relembrarmos um pouquinho as pregações passadas. E dentro dessa doutrina, dentro desse ensino, vem uma grande pergunta, a saber, o que é a igreja? Ou algumas perguntas, né? O que é a igreja? Ela é realmente necessária para a nossa salvação, a igreja? Ela se faz necessária para que nós sejamos salvos? Quando iniciou a igreja? Qual é o seu querigma? Ou seja, qual é a sua proclamação? Bom, a intenção de hoje não é de responder a todas essas perguntas, porque levaria muito tempo, mas é de refletir pelo menos algumas dessas perguntas e tentar dar uma resposta para algumas dessas perguntas que são realmente muito pertinentes, né? Então iremos fazer aqui algumas reflexões a respeito. No meio da teologia, entre os teólogos, há uma grande dúvida em saber quando de fato se inicia a igreja. Quando foi que ela começou? Alguns pensam, e eu me pergunto, será que é verdade
que Israel é a igreja de Deus no Antigo Testamento? Será que a comunidade de Israel pode ser considerada uma igreja? Ou será que não? Que a igreja ela pertence ao Novo Testamento, à nova aliança, à plenitude dos tempos. A vinda do Messias, que é Jesus Cristo, e ele vem, e com ele vem a igreja, a eclesia. Qual será que é a verdade? E se inicia no Novo Testamento, de fato, quando? Será que já é na proclamação de João Batista, quando ele começa a falar sobre o reino? Ou será que quando Jesus começa a falar sobre o reino, como nós comentamos na semana passada, ele inicia a falar sobre o reino de Deus ou o reino dos céus? É aí que se inicia a igreja? Ou será que os teólogos pentecostais têm razão em dizer que a igreja se inicia com a descida do Espírito Santo lá em Atos 2? Será que é ali que se inicia, de fato, a igreja? Lá naquela profecia de Joel, que nos últimos tempos Deus derramaria do seu Espírito sobre toda a carne, o cumprimento se dá em Atos 2, será que é ali que se inicia a igreja? São perguntas que são de difícil resposta, porque Jesus, no capítulo 18 de Mateus, ele vai dizer uma passagem lá que diz o seguinte: se o teu irmão pecar contra ti, vá até ele, e se ele se arrepender, ganhaste um irmão. Mas se ele não se arrepender, leva 2 ou 3 consigo. E se ainda assim ele não se arrepender, aí Jesus diz, diz eu à igreja. E se ele não se arrepender, considera-o gentil e publicano. O que significa esse diz eu à igreja? Será que Jesus está falando de alguma coisa que já existe? Que já é uma realidade ou ainda não? Bom, a passagem que nós lemos, ela dá a entender aqui, ela dá um esclarecimento a esse respeito. Jesus está, nesse caso aqui, fazendo uma pesquisa de opinião, uma pesquisa de marketing, aparentemente, né? Mas, olhando um pouquinho mais a fundo, não é bem isso. Jesus, ele sabe muito bem o que estão dizendo dele, mas ele quer corrigir caso algum dos seus discípulos, algum dos 12 mais chegados, tenha uma interpretação equivocada a seu respeito. Porque é importante que os seus discípulos, aqueles mais chegados, saibam de fato quem ele é. Jesus não vivia dizendo, ei, eu sou o Messias. Não. Jesus raramente se declara Messias. Nós vamos ver Jesus se declarando Messias lá para a mulher samaritana. Uma única mulher, num lugar isolado, fora dos limites da Judéia. Jesus se declara Messias. Por que Jesus, sendo Messias, não se declara como tal? Porque ao se declarar o Messias, era como que se assinar uma sentença de morte. A liderança religiosa logo mataria Jesus. E Jesus não poderia morrer antes do tempo determinado. Jesus veio para morrer, mas ele cumpriu um ministério entre 3 anos e 3 anos e meio, em que ele fez o bem e proclamou o evangelho de seu Pai. O evangelho de Deus, as boas novas de salvação. Ele não podia morrer antes disso. Ele tinha que morrer numa sexta-feira, véspera de Shabá, e também onde se comemorava a Páscoa judaica, porque ele era o Cordeiro Pascal oferecido para Deus em prol dos nossos pecados. Era por isso que Jesus não se declarava o Messias.
pode ver que após a fala dessa passagem que nós lemos, Jesus ele manda que os seus discípulos a ninguém dissessem que ele era o Cristo, ou seja, o ungido de Deus, o Messias. Era uma preocupação de Jesus não morrer antes de ter terminado toda a obra que o Pai lhe tinha imposto. Mas nesse momento é necessário que os discípulos tenham a plena ciência e convicção de quem ele é. E aí é por isso que Jesus pergunta: quem dizem os homens ser o Filho do Homem? Em outras perguntas, o que é que estão falando a respeito de mim? É interessante Jesus falar de si mesmo como Filho do Homem. Filho do Homem é o título que Jesus mais gosta, pelo menos durante o seu ministério terreno. Filho do Homem, ele tem duas conotações. Filho do Homem quer dizer, num sentido humano, que Jesus era filho de Adão. Filho do Homem quer dizer isso, filho de Adão. É um sentido genérico, é um sentido amplo. Todos nós somos filhos de Adão. Mas existe um segundo sentido. Existe um sentido oculto também nesta frase. Quando Jesus fala filho do homem, ele quer dizer que ele era filho de Adão por parte de sua mãe, Maria. Mas por parte de seu pai, existia também uma outra conotação para esse título. Nós vamos ver isso lá em Daniel, no capítulo 7, entre o versículo 13 e o 14, onde Daniel tem a revelação. E ele diz: olha, eu vi um semelhante ao Filho do Homem, e a ele foi dado domínio para poder julgar, foi dado a ele poder para estar dominando sobre todas as nações. A visão que Daniel teve era a visão do Messias, era a visão de Jesus. Então, quando Jesus se autodenominava Filho do Homem, ele queria dizer que ele era filho de Adão por parte de mãe, mas que ele era algo especial, alguém designado por parte do Pai. Bom, e aí é interessante notar que as pessoas sempre vão a Jesus com perguntas. Sempre tem alguém interrogando Jesus com algo. Mas agora é o inverso. É Jesus quem pergunta: o que os homens dizem que eu sou? O que é que estão falando sobre mim? E os discípulos respondem a Jesus porque essa é uma pergunta fácil de ser respondida. Talvez as pessoas não dissessem isso na cara de Jesus, na face de Jesus, mas diziam e comentavam isso uns com os outros. E os seus discípulos, que não eram tão conhecidos quanto Jesus, de perto ouviam o que as pessoas diziam. E quem sabe até mesmo alguns comentavam com eles a respeito de Jesus. E a resposta foi essa. Uns dizem que o Senhor é João Batista. Ora, João Batista é o profeta que Deus levantou depois de um silêncio profético de aproximadamente 400 anos, sem ter um profeta literal, um profeta onde os seus escritos fossem tidos como canônicos. O último foi Malaquias. E houve um silêncio profético a esse respeito. E depois de 4 séculos, Deus levanta João Batista, um profeta excêntrico, um profeta que atraía a atenção de todos para o deserto, se vestia diferente, se portava diferente, tinha uma mensagem dura. E talvez Jesus tenha sido comparado a ele por conta disso, que Jesus falava e pregava sobre o amor de Deus, mas Jesus também tinha uma mensagem dura, principalmente com quem era hipócrita, com quem fingia ser
aquilo que não era. Bom, nós podíamos falar muitas coisas sobre João Batista, mas eu vou ficar somente com aquilo que Jesus disse a respeito dele. Entre os nascidos de mulher, não há ninguém maior do que João Batista. Só com essa frase, nós já visualizamos ou vislumbramos quem João Batista era. Na antiga aliança, não existe ninguém maior do que ele, segundo Jesus. Nem Abraão, o pai da nação judaica, profeta também, não foi maior do que João Batista. Nem Moisés, o legislador, o grande legislador, que deu a lei, a Torá ao povo, ou através dele veio a lei, ele não foi maior do que João Batista, segundo Jesus. E nem mesmo Davi, o rei mais amado de Israel, aquele que Deus prometeu um trono sempiterno, nem ele foi maior do que João Batista, ele também um profeta, segundo Jesus. Então João Batista é o maior. Quando Jesus diz isso, ele complementa com a frase, mas o menor no reino do meu Pai é maior do que ele. Querendo dizer que todos nós que pertencemos à nova aliança somos maiores do que qualquer um que participou da antiga aliança. Bom, mas voltando a João Batista, ele foi um grande profeta, mas eu quero dizer para você que a comparação não cabe. Jesus, ele é muito maior do que João Batista, porque o próprio João Batista disse a respeito de Jesus: eu não sou digno de desatar as correias das suas sandálias. Palavras de João Batista. E os discípulos continuaram: outros dizem que tu és Elias, o maior profeta oral do Antigo Testamento. Não tem ninguém maior do que Elias. Ninguém fez feitos maiores do que Elias como profeta. Eu sei que a Bíblia diz que não se levantou profeta como Moisés, né? É verdade. Mas eu acredito que em termos de operação de maravilhas, não teve ninguém maior do que Elias. E aí você pode até argumentar, Eliseu, seu sucessor, fez o dobro dos milagres que Elias fez. E eu digo, é verdade, mas ainda assim eu coloco Elias como primeiro. Elias foi um profeta formidável. Eu fico lembrando de quando ele disse, quando o capitão e os seus 50 soldados foram buscá-lo: homem de Deus, desce depressa. E Elias simplesmente disse: eu sou homem de Deus, que desça fogo do céu e consuma a ti os teus 50. E fogo do céu consumiu e desceu e consumiu aqueles homens. A oração de Elias lá no Monte Carmelo para descer fogo do céu e consumir o holocausto foi uma oração muito simples. Elias era um profeta admirável. Mas eu quero dizer a você, mesmo assim, a comparação não cabe. Jesus, ele é muito maior do que foi Elias. E os discípulos continuaram a dizer: e outros dizem que tu és Jeremias, outro profeta. Jeremias é um profeta interessante. Aprendi a amar Jeremias de todo o meu coração. Jeremias foi incompreendido nos seus dias, assim como Jesus foi também por muitos. Mas todas as profecias de Jeremias se cumpriram cabalmente. As profecias de Jeremias foram todas elas a curto e médio prazo, e elas se cumpriram. Mas o povo não dava atenção ao que Jeremias falava. Jeremias profetizou sobre a nova aliança. Talvez seja por isso que eles confundiam com Jesus. Talvez seja por isso que eles estavam confundindo. Mas Jesus era muito maior do que isso. Jesus veio inaugurar a nova aliança.
Jeremias falava daquilo que o povo não queria ouvir, assim como Jesus, que muitas vezes endureceu o seu discurso. Mas ainda assim eu quero falar, a comparação não cabe. Jesus é muito maior do que foi o profeta Jeremias. Bom, concluindo, e eles ainda disseram, ou outros dos profetas. Fato é que o povo da época de Jesus considerava Jesus um profeta. Isso é ponto pacífico. Isso é fato consumado. Jesus, na opinião da maioria, era um profeta. Se nós fôssemos comparados a um profeta ou chamados de profeta nos dias de hoje, nós nos sentiríamos lisonjeados, sendo comparado a João Batista, um profeta que conseguia reunir multidões no deserto. É de fato algo grandioso ser comparado a Elias. E no caso específico de Elias, ainda tinha aquela tradição judaica de que Elias era um redivivo, porque ele não viu a morte, ele subiu ao céu sem ver a morte. É por isso que talvez eles achassem que Jesus seria uma encarnação de Elias, mas não era nada disso. Ou de Jeremias, um profeta que mesmo sendo incompreendido, o seu livro foi depois colocado no cânon sagrado, porque tudo o que ele falou, nada caiu por terra. Mas Jesus é muito maior do que isso. Glorificado seja o nome do Senhor. Nenhuma dessas comparações cabe. E é por isso que Jesus então volta a falar com os discípulos e diz a eles: e vós, quem dizeis que eu sou? Agora Jesus não queria saber a opinião da maioria, mas ele queria saber a opinião de quem para ele importava, que eram aqueles homens que andavam, que conviviam, que comungavam com ele. E aí, neste exato momento, Pedro se levanta, ou levanta a voz. Pedro, sempre Pedro. Pedro o sanguíneo. Pedro, aquele que mais fala. Se nós formos juntar as falas de todos os 11 apóstolos, não dá a quantidade daquilo que Pedro fala. Mas nesta hora, Pedro, ele não está falando nenhuma bobagem, mas ele se levanta e ele diz: tu és o Cristo, o Filho do Deus vivo. Bendito seja o nome do Senhor. Esta é a fala de Pedro. O que de fato faz a igreja ser igreja é essa declaração de Pedro. É por isso que ela é tão importante. Porque a igreja, ela tem um querigma. Querigma é uma palavra grega que quer dizer proclamação. A igreja, ela precisa ter um querigma, ela precisa ter uma proclamação, ela precisa levantar uma bandeira, ela precisa ter uma mensagem que ela carrega. E a mensagem da igreja tem que ser esta: tu és o Cristo, o Filho do Deus vivo. Ou em outras palavras, a mensagem da igreja, ela está alicerçada em Jesus Cristo como Senhor e como Salvador. Bendito seja o nome do Senhor. Nós temos que anunciar a Cristo como Salvador. Salvador daqueles que estão perdidos. Salvador daqueles que querem, precisam, necessitam da salvação. Mas aqueles que querem ser salvos, eles precisam entender que Jesus Cristo, além de Salvador, é Senhor também. E quando eu digo Senhor com S maiúsculo. É Senhor da nossa vida, é Senhor da minha vida,
é Senhor da sua vida, porque se Cristo não pode ser Senhor, Ele não pode ser Salvador também. Para ser Salvador, Ele tem que ser Senhor da nossa vida. É um pouco daquilo que a mensagem pentecostal moderna prega. Jesus Cristo salva, Jesus Cristo cura, Jesus Cristo batiza com o Espírito Santo e Jesus Cristo em breve voltará. Bendito seja o nome do Senhor. Essa é a mensagem da igreja. Esse é o querigma da igreja. Essa deve ser a proclamação da igreja. A igreja deve proclamar isso a todos os pulmões. Bendito seja o nome do Senhor. E Jesus Cristo sabia que essa declaração de Pedro era uma declaração espiritual, não era carnal. E por isso ele diz a Pedro, não foi carne nem sangue que tu revelou, mas o meu Pai que está nos céus. Ela é uma revelação espiritual. Ela é um querigma espiritual. A igreja vive desse querigma, vive dessa proclamação. E aí então Jesus, ele dá a ideia daquilo que seria a igreja. O título da mensagem diz: a igreja como ela é. Como é que a igreja é? Jesus dá aqui a mensagem de como tem que ser a igreja. Jesus então diz a Pedro: pois também eu te digo que tu és Pedro. Jesus mudou o nome de Pedro. O nome de Pedro era Simão Barjonas. Quem mudou o nome de Pedro foi Jesus. Cefas, Pedro. Petrus. Petrus quer dizer fragmento de pedra. Pedregulho, pedrinha, lasca. É isso que quer dizer Petrus, que é Pedro. E Jesus diz para ele: tu és Pedro, tu és fragmento de pedra, tu és lasca, é o que nós somos lascados. E Jesus continua dizendo: e sobre esta pedra, e aí Jesus muda a palavra, que é Petra, que é rocha inabalável, granito sólido, rochedo que sustenta tudo. Ele está falando de si mesmo, ele está falando daquilo que ele é, sobre esta Petra, sobre esta rocha inabalável, sobre esse rochedo. Eu edificarei, é Ele quem edifica, é Jesus quem constrói, Ele é o hábil construtor. Nós temos a mensagem, mas quem faz com que a mensagem produza frutos no coração dos outros é o próprio Deus, é o Espírito Santo, uma das pessoas da Trindade. Então Jesus diz: eu edificarei a minha igreja. A igreja de Jesus. A igreja não é nossa. A igreja não diz respeito a nós. Nós fazemos parte dela, mas ela tem um dono, que é Jesus Cristo. E as portas do inferno não prevalecerão contra ela. A igreja é infante. E quando eu digo infante, não quero dizer infantil, mas é infante no sentido de um termo de guerra, de um termo militar. A igreja pertence à infantaria. A igreja não foi criada para ficar aquartelada dentro de quatro paredes. A igreja foi criada por Jesus para sair das quatro paredes. Eclesia, chamados para fora, sair das quatro paredes e proclamar o querigma. Jesus Cristo salva, cura, batiza com o Espírito Santo e em breve voltará. Atravessar o território do inimigo, chutar os portões do inferno
e resgatar de lá as almas que estão se perdendo e trazer elas para a rocha inabalável que é Cristo. Bendito seja o nome do Senhor. Igreja é isso. Igreja é infantaria. Igreja é para sair e buscar e não para ficar dentro de quatro paredes e esperar. Bendito seja o nome do Senhor. Isso é igreja como ela é, ou como deveria ser. Bendito seja o nome do Senhor. A igreja não pode perder o seu querigma. A igreja não pode perder a sua proclamação. Ela tem que proclamar, continuar proclamando. Tivemos um período de trevas de 1000 anos aproximadamente, na Idade Média, que na história é conhecido como Idade das Trevas, onde a Bíblia ela foi deixada de lado, onde apenas os altos oficiais do clero romano tinham acesso a ela. O povo não tinha acesso à palavra de Deus. E é por isso que essa idade foi conhecida como Idade das Trevas. Foi daí que Deus levantou homens e mulheres para proclamarem de novo a importância da palavra. E aí se originou um movimento chamado Reforma Protestante, o que nós vamos comemorar agora, dia 31 de outubro. Por que protestante? Porque houve um povo que protestou. Protestou contra o status quo. Protestou contra a situação pecaminosa, fria e tenebrosa que vivia a igreja. Protestou contra as indulgências. Protestou contra a necessidade de haver um intermediário entre Deus e os homens, que seriam os padres. Protestou contra muitas coisas erradas que existiam na época. E houve um grande despertamento. E a igreja se reanimou, se reviveu e floresceu depois da Reforma Protestante. E eu pergunto a você hoje, o que é que nós temos protestado? O que é que a igreja tem, contra o que a igreja tem protestado nos dias de hoje? Essa é a pergunta que eu deixo para que você possa refletir. A igreja tem um querigma, tem uma proclamação, e ela não pode perder a sua mensagem, porque a mensagem da igreja é a essência da igreja, revela quem ela é. Nós temos que continuar proclamando: Jesus Cristo salva, Jesus Cristo cura, Jesus Cristo batiza com o Espírito Santo e Jesus Cristo em breve voltará. Que Deus abençoe a sua vida, em nome de Jesus. Amém. You got to move.